Num quarto acanhado, em silêncio cortado apenas pela tosse persistente, um jovem observa a vida que lhe escapa pelas frestas da janela. Do lado de fora, a cidade respira, com seus bondes, seus pregões, seus passantes apressados, enquanto, dentro do quarto, a respiração do poeta se torna um exercício de sobrevivência. Ali, onde a morte parecia anunciar-se como hóspede permanente, nasceu uma das vozes mais líricas e humanas da literatura brasileira, Manuel Bandeira. Um poeta que não esperou pela saúde para cantar, nem pela esperança para escrever. Ele fez da doença seu ponto de vista, do isolamento sua paisagem, e da iminência da morte uma lente aguçada para captar a beleza crua do cotidiano. Antes de Libertinagem, seu livro mais celebrado, publicado em 1930, havia O Exílio, do próprio corpo. Bandeira foi expulso do curso de engenharia pela tuberculose, enviado aos sanatórios das serras e montanhas, afastado da rotina, dos amores, dos planos, mas não se afastou da poesia. Pelo contrário, fez dela sua morada. Como quem transforma o quarto de doente em observatório do mundo, ele elevou os versos à função de registro íntimo e universal. Na falta da saúde, descobriu o ritmo da alma. Na falta de movimento, depurou o olhar, e nesse gesto transformou o cotidiano em milagre. O espirro, o chuveiro, a xícara de café. Tudo podia ser matéria poética. Vou-me embora para Passárgada, escreveu. Não como fuga, mas como reinvenção. Manuel Bandeira foi o poeta da falta, da ausência, do inacabado, mas também o da celebração singela, da ternura, do corpo que ainda pulsa apesar da sentença. Seus versos são travessias, entre a doença e a vida, entre a janela e a rua, entre o eu e o outro. E nessa travessia ele nos convida. Escute o silêncio, veja o invisível, abrace o que falta. Se você também acredita que a poesia pode brotar até dos lugares mais áridos da vida, fique comigo neste episódio de Por Trás do Livro. Vamos descer as escadas do quarto de Manuel Bandeira e caminhar até o coração de Libertinagem, passando pelas sombras e luzes que formaram o poeta da delicadeza resistente. Autor e obra. Falar de Manuel Bandeira é evocar um poeta que escreveu com a urgência de quem podia morrer a qualquer momento. E talvez por isso, escreveu com uma lucidez que poucos ousaram alcançar. Nascido em 1886, no Recife, Manuel Carneiro de Souza, Bandeira Filho atravessou quase todo o século XX como testemunha e cronista daquilo que é mais essencial, e muitas vezes, mais invisível: a fragilidade da existência. Quando publicou Libertinagem, em 1930, já era um poeta com estrada e cicatrizes, mas foi esse livro, publicado no marco da segunda fase do modernismo brasileiro, que consolidou seu nome como um dos maiores da literatura nacional. Em Libertinagem, há uma síntese poderosa entre o lirismo da tradição e a ousadia do novo. Bandeira soube ser moderno sem perder o coração. Soube rir de si mesmo, debochar dos excessos retóricos, mas nunca zombar do sentimento. Seu verso livre não era apenas forma, era também forma de respirar. E que respiração difícil, a dele. Diagnosticado com tuberculose aos 26 anos, viveu boa parte da vida entre hospitais e casas de repouso, com a morte como companhia íntima. Mas essa presença sombria nunca silenciou sua leveza. Pelo contrário, deu a ela uma profundidade rara. O poeta menor, como ele próprio se chamava com ironia, foi na verdade um gigante do sensível. Em seus poemas, cabe o Brasil inteiro. O menino do interior, a mulher que vende frutas na rua, o operário suado, o bêbado errante, o amor impossível, o corpo doente, o céu do Rio de Janeiro ao entardecer. E tudo isso dito com uma voz única, coloquial, elegante, cheia de humor e compaixão. Libertinagem é o ponto alto dessa caminhada. Um livro onde o riso se encontra com o choro, onde a linguagem se despe de adornos para vestir a alma do leitor.
Nele estão reunidos poemas que se tornaram clássicos, como Poética, Pneumotórax, Evocação do Recife e, claro, Vou-me embora para Passárgada. Bandeira não apenas ressignificou a própria dor, mas nos ensinou que a poesia pode ser abrigo, ironia, resistência e consolo, tudo ao mesmo tempo. E você? Já se perguntou como seria ver o mundo com os olhos de quem vive entre o repouso e a despedida? Continue com a gente no Por Trás do Livro, porque nos próximos capítulos vamos voltar à infância de Bandeira, onde o sopro poético já começava a se anunciar entre perdas e silêncios. Infância e origem. Manuel Bandeira nasceu no Recife em 1886, sob o sol quente do Nordeste e o rumor das águas doces do Capibaribe. Era um tempo de transição no Brasil. A monarquia agonizava, a república nascia entre incertezas, e a escravidão, recém-abolida, deixava marcas abertas. Mas para o menino Manuel, o mundo começava mais nos interiores da casa do que nas manchetes dos jornais, e esse mundo era feito de uma infância quebrada, marcada pelo afeto profundo da família, mas também pela fragilidade do corpo e pelas ausências definitivas. Filho de um engenheiro e neto de um influente político do Império, Bandeira cresceu entre a tradição e a melancolia. Seu primeiro grande amor e perda foi a mãe, uma mulher culta, sensível, a quem o poeta sempre se referiu com reverência emocionada. Ela morreu quando Manuel ainda era jovem, deixando nele um vazio que ecoaria por toda a sua obra. É da mãe que vem, talvez, o gosto pelo refinamento da palavra e pela sutileza da emoção. Logo na infância também teve de se deslocar. A família mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de saúde e oportunidades. E foi no Rio, com sua efervescência urbana e seus contrastes sociais, que Manuel começou a desenvolver o olhar atento que marcaria sua poesia. Um olhar que vê o épico na cena cotidiana e a tragédia no gesto mais banal. Mas foi também na infância que ele conheceu o primeiro silêncio, aquele que viria não da timidez, mas da doença. Aos poucos, a tuberculose se inscrevia em seu corpo, ainda sem nome, ainda sem diagnóstico, mas já anunciando que sua vida tomaria outro ritmo. Bandeira não cresceria para correr, subir escadas ou atravessar multidões. Ele cresceria para contemplar. E isso faria toda a diferença. Essa infância, ao mesmo tempo delicada e mutilada, viraria matéria-prima para poemas como Evocação, do Recife, onde o menino já velho refaz o caminho de volta ao tempo em que tudo era maior. A rua, o quintal, a febre, a espera. A poesia ali já nascia como remédio, como rito de passagem, como reconciliação entre o passado e o presente. Você já sentiu como certas memórias da infância têm o poder de ficar gravadas como tatuagens invisíveis? Na próxima etapa, de Por Trás do Livro, vamos ver como os primeiros traumas e obstáculos de Bandeira moldaram não só seu corpo, mas também sua visão de mundo. Primeiros obstáculos. Poucos enfrentam tão cedo o anúncio da morte quanto Manuel Bandeira. Aos 26 anos, em 1904, foi diagnosticado com tuberculose pulmonar, uma sentença de morte na época, uma condenação sem apelação possível. Naquele tempo, não havia cura, apenas repouso, silêncio e o exílio em sanatórios. A notícia caiu como um abismo. O jovem Manuel, que sonhava ser arquiteto, viu-se privado não só da profissão que escolhera, mas da própria ideia de futuro. A doença, mais do que biológica, era existencial. Mas os primeiros traumas vieram antes. A perda da mãe, ainda na juventude, foi um golpe surdo que ecoaria por toda a vida. Ela, figura central de sua formação afetiva, partiu cedo, e com ela se foi a segurança emocional de sua infância. O luto se entranhou em Manuel de maneira quase orgânica, e a poesia, pouco a pouco, foi se tornando o único caminho possível de consolo e expressão. A doença o obrigou a mudar radicalmente seus planos. Afastado dos estudos regulares, abandonou a escola politécnica e, com o avanço da tuberculose, foi se retirando do mundo.
Passou temporadas em sanatórios em locais como Clavadel, na Suíça, e em Campanha, Minas Gerais. Era um mundo à parte, onde a vida corria lenta, arrastada entre a esperança dos dias bons e o desespero das recaídas. Bandeira aprendeu ali o ritmo da espera, esse tempo suspenso entre a vida e a morte que marcaria tão profundamente sua obra. Mas é justamente nesse ambiente de retraimento e angústia que sua voz poética começa a ganhar forma. O trauma, como uma fenda, permite que a luz entre, e o poeta, isolado, observa o mundo com olhos de quem sabe que pode partir a qualquer instante, e por isso mesmo valoriza o mínimo gesto, a palavra precisa, a beleza fugidia. A tuberculose não matou Manuel Bandeira, mas matou o homem que ele poderia ter sido. Em seu lugar, nasceu o poeta. E é essa metamorfose trágica e luminosa que vamos explorar no próximo capítulo. Como o isolamento e o sofrimento moldaram uma das obras mais intensas da literatura brasileira. Você já pensou em como certas dores nos empurram sem escolha para aquilo que realmente somos? Formação. Manuel Bandeira não seguiu o percurso tradicional dos homens de letras da sua geração. Não se formou em direito, nem seguiu a trilha das cátedras universitárias ou dos cargos públicos. Sua escola foi o silêncio dos sanatórios, o contato íntimo com a morte e a leitura voraz durante o exílio imposto pela tuberculose. Foi autodidata por necessidade e talvez por vocação. Era um leitor atento, profundo, que lia como quem procura ar para continuar respirando. Nas estantes silenciosas de sua reclusão, desfilavam autores franceses, portugueses, brasileiros. Baudelaire, Verlaine, Camões, Antero de Quental, Machado de Assis. Lia poesia como quem decifra o tempo. Estudava, traduzia, refletia. A estética simbolista o encantava, mas logo buscou novos caminhos. A influência do modernismo viria mais tarde, quando suas inquietações encontraram ressonância em nomes como Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Suas primeiras escritas foram tímidas, publicadas em revistas literárias e jornais do início do século XX. A estreia oficial aconteceu em 1917, com A Cinza das Horas, um livro ainda impregnado do simbolismo tardio, marcado por um tom melancólico, reflexivo, quase crepuscular. A tuberculose ainda fazia sombra sobre os versos, como uma presença fantasmagórica que tornava cada poema uma despedida possível. Mas havia ali, mesmo nos primeiros passos, algo que já distinguia Bandeira dos demais. Uma atenção profunda ao cotidiano, ao detalhe mínimo, ao sentimento súbito. Ele escrevia como quem ouve, ouvindo a si mesmo e aos sons mais abafados do mundo. E aos poucos, ia abrindo espaço para uma linguagem mais coloquial, mais próxima da fala comum, mais brasileira. Foi também nesse período que estreitou laços com outros escritores e artistas modernistas. Sua casa, ainda que isolada, se tornou uma espécie de ponto de encontro epistolar com os principais nomes do movimento. Não podia estar presente fisicamente, mas estava em espírito, em palavra, em afeto. Se sua doença o afastava dos salões e cafés, sua poesia o aproximava do mundo. Manuel Bandeira estava pouco a pouco encontrando sua voz. Uma voz frágil, mas firme. Dolorida, mas límpida. E, sobretudo, humana, capaz de captar, como poucas, a beleza e o absurdo de estar vivo. No próximo capítulo, veremos como essa voz, já amadurecida, enfrentaria seu maior desafio. Continuar cantando mesmo com a morte sentada à beira da cama. O grande conflito. A doença não foi apenas um fato biológico na vida de Manuel Bandeira. Foi um abismo simbólico, um horizonte estreito por onde ele caminharia por toda a existência. O grande conflito de sua vida não foi com os outros, nem com a política, nem com os salões literários, foi com o tempo. Bandeira viveu sob a espada invisível do fim. Cada tosse poderia ser a última. Cada recaída era um lembrete de que o corpo já não pertencia ao futuro.
Mas foi exatamente nesse limite que sua poesia nasceu e renasceu. Ele transformou a convivência íntima com a morte em matéria-prima, para uma obra que canta a vida. Não uma vida heróica nem épica, mas a vida das pequenas epifanias. O cheiro de café, o calor da tarde, o olhar de uma mulher desconhecida, o choro contido, a esperança breve. Ele transfigurou a tragédia pessoal em estética do detalhe e o isolamento em uma escuta aguçada do mundo. Seu conflito não era só com a saúde, era também com o peso da própria linguagem. Ao longo dos anos, Bandeira rompeu com os artifícios do simbolismo e foi aos poucos se despindo do excesso, do rebuscado, do enfeite. Foi em busca da palavra nua, da fala crua, da verdade mínima. E nesse caminho não teve medo do riso. É isso que torna sua obra tão única, a fusão entre a dor e o humor, entre o desencanto e o lirismo. Ele não negava o sofrimento, mas fazia dele um trampolim para o encantamento. Essa capacidade de rir no escuro, de brincar à sombra da morte, o tornou um mestre da leveza trágica. Em um país ainda preso a idealismos, ele escreveu sobre as pequenas coisas, sobre o homem comum, sobre o cotidiano quase invisível. A morte era sua companheira constante, mas também sua editora mais rigorosa, a que lhe ensinou que cada verso precisa ser necessário. Nada podia ser supérfluo para quem escrevia com urgência. Seu poema Poética, publicado anos depois, é o manifesto desse conflito e dessa superação. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Acham que era antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados. Ali Manuel Bandeira revelava sua escolha. Viveria como se a morte estivesse sempre por perto, mas escreveria como quem zomba dela. Essa tensão entre a finitude e o desejo de permanência, entre a fragilidade do corpo e a potência da palavra, é o coração de sua obra. Bandeira sabia que não controlava o tempo, mas dominava o instante. E era com o instante que ele dialogava, verso a verso, página a página. Você já sentiu como se estivesse escrevendo, ou vivendo, à beira do fim? Como transformar o limite em impulso criativo? Se isso te toca, me acompanha no próximo capítulo, onde veremos como esse conflito se traduz no livro que marca o auge dessa travessia, Libertinagem. Obra icônica. Em 1930, após mais de uma década amadurecendo sua escrita, Manuel Bandeira lança aquele que seria seu livro mais decisivo, Libertinagem. A escolha do título já indica a ruptura. Não se trata de libertinagem no sentido vulgar, mas de uma liberdade poética radical, um rompimento com as amarras formais, com os pudores do verso bem comportado. Bandeira, ao nomear assim seu livro, declara: está livre. Livre do simbolismo. Livre da moral. Livre da morte. Esse livro não nasceu de um estalo único, mas de uma lenta decantação. Nele, Bandeira reuniu poemas escritos ao longo da década de 1920, período em que se afinava com o movimento modernista, embora mantivesse sua voz muito própria. Enquanto os modernistas alardeavam rupturas e manifestos, Bandeira fazia sua revolução em silêncio, com versos curtos, diretos, emocionais. Era o mais moderno dos modernos e o mais lírico entre eles. Em Libertinagem, encontramos sua estética definitiva. A poesia feita com o que sobra, com o que escapa, com o que não cabe. Nas grandes narrativas, há uma crônica da infância, profundamente. Há memórias de amigos mortos. Poema tirado de uma notícia de jornal. Há lirismo erótico e cotidiano. Irene no céu. A crítica social embutida na ironia. Evocação, do Recife. Há desespero sussurrado e também riso aberto. O poema Vou-me embora pra Pazárgada tornou-se o hino da fuga poética. Nele, o poeta cria um lugar imaginário onde tudo é possível, onde pode montar em burro brabo, andar de bicicleta, ser amigo do rei, ter a mulher que quiser. Mas o poema não é só devaneio, é resistência.
É um modo de inventar um outro mundo, já que este real lhe impõe limites. Bandeira não escreveu libertinagem para chocar. Escreveu porque precisava respirar. Cada verso é um sopro. Cada imagem, um gesto de liberdade diante da angústia. E assim, o livro tornou-se um marco. Um dos maiores momentos da poesia brasileira no século XX. A crítica o saudou, os leitores o abraçaram, os colegas o respeitaram. Finalmente, o poeta da janela estava no centro da literatura nacional, sem nunca ter saído de seu quarto. Mas não era um triunfo cheio de fanfarras, era silencioso, como sua própria trajetória. Libertinagem não gritava, sussurrava, e por isso tocava fundo. Era a prova de que se pode escrever à beira do abismo e mesmo assim fazer do poema uma ponte. O sucesso. Libertinagem não foi um best-seller. Não causou escândalo nas ruas nem manchetes nos jornais, mas nos círculos literários foi uma epifania. Os poetas mais jovens o reverenciaram. A crítica o reconheceu como uma síntese do novo e do eterno. E talvez o mais importante, o leitor comum, que antes via a poesia como um pedestal inatingível, sentiu-se pela primeira vez acolhido por ela. A consagração de Manuel Bandeira foi silenciosa, mas profunda. Ele não buscava aplausos, buscava verdade, e encontrou. O poeta da morte iminente passou a ser celebrado como um dos maiores líricos do Brasil, e mesmo assim, continuou morando só, cuidando da saúde frágil, passeando pelas ruas do Rio, andando de bonde, colhendo cenas mínimas para seus próximos versos. O sucesso não o mudou, apenas confirmou. Era possível fazer grande poesia com as sobras da vida. Mas o reconhecimento público trouxe algumas reviravoltas. Foi chamado a integrar a Academia Brasileira de Letras e resistiu. Não queria formalidades. Acabou aceitando, mas nunca se deixou engessar pela instituição. A Academia o reconheceu, mas ele já havia sido canonizado pela própria poesia, pelos jovens autores, pelos leitores anônimos. A publicação de Libertinagem também o livrou do rótulo de poeta menor, que ainda o cercava. Muitos o viam apenas como um doente sensível. Depois daquele livro, passou a ser lido como um inovador, um mestre do verso livre, um gênio do fragmento. Os modernistas o adotaram como precursor, embora ele nunca tenha se filiado totalmente a nenhum movimento. Sua escola era a vida, sua bandeira era a autenticidade. E, ao contrário do que se poderia esperar de um homem tão íntimo da dor, Bandeira não amargurou. Seguiu escrevendo com leveza, buscando sempre um novo modo de cantar o mundo. O sucesso não o paralisou, apenas o confirmou em seu caminho. Você já conhecia Libertinagem? Algum poema de Bandeira já te tocou de forma especial? Compartilha aqui nos comentários. E se esse conteúdo te inspirou, manda para alguém que também vive entre o silêncio e a poesia. Curte, comenta, se inscreve no canal e fica comigo, porque no próximo episódio vamos mergulhar no legado que esse poeta do quarto deixou para a literatura brasileira. O legado. Manuel Bandeira não fundou escola, não assinou manifestos, não bradou revoluções. E ainda assim, é um dos nomes mais reverenciados da poesia brasileira. Sua obra não dependeu de rupturas explícitas, mas de um lirismo que reinventava o cotidiano. Ele ensinou que a poesia pode estar no bonde, no beco, no corpo, na solidão, no riso e, principalmente, na espera. Sua influência é imensa, ainda que delicada. Não há poeta no Brasil, depois de 1930, que não tenha bebido, consciente ou não, na fonte de Bandeira. João Cabral de Melo Neto o respeitava profundamente, mesmo sendo seu oposto formal. Carlos Drummond de Andrade o via como um irmão mais velho. Ferreira Goulart, Hilda Hilst, Ana Cristina César, todos à sua maneira dialogaram com aquele homem que escreveu da janela. Mas o legado de Bandeira vai além da poesia. Ele ensinou uma ética da delicadeza,
Em tempos de brutalidade, optou pela ternura. Em tempos de ruído, cultivou o silêncio. Fez da morte uma companheira, não um espantalho. Tornou o exílio doméstico, a solidão do quarto, o limite do corpo, em paisagem de descoberta e criação. Não buscava o sublime, buscava o possível, e nesse possível, encontrou o sublime. Bandeira também foi tradutor, crítico, professor. Formou gerações com sua sensibilidade literária e com sua generosidade intelectual. Nunca impôs sua leitura, sempre sugeriu. Lia com empatia, escrevia com pudor, não se colocava acima dos outros. Preferia caminhar ao lado. Até hoje, suas palavras ecoam em salas de aula, em saraus, em livros de cabeceira. Poemas como Os Sapos, Vou-me embora pra Passárgada, Poética, Evocação do Recife, continuam a revelar novas camadas de sentido a cada leitura. Não envelhecem. Porque, como ele mesmo escreveu, a vida inteira que podia ter sido e que não foi, ainda pulsa, ainda se escreve. E é por isso que Manuel Bandeira segue vivo. Em cada leitor que redescobre a beleza do que é simples, em cada poeta que escolhe o sussurro ao invés do grito, em cada corpo doente que insiste em fazer da fragilidade matéria de arte. Se esse legado te tocou, compartilhe este vídeo com alguém que também encontra beleza nas coisas pequenas. E, se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se juntar a essa comunidade que celebra a literatura com o coração aberto. Para finalizar, Manuel Bandeira não venceu a tuberculose, não venceu a solidão, não venceu o medo da morte. Mas talvez tenha vencido algo maior, o silêncio. Com suas palavras ele fez falar o que nunca teve voz, a dor íntima, o cotidiano desapercebido, a ternura que resiste mesmo quando tudo desaba. Não transformou a vida em épico, mas em canto. Não em um canto triunfante, mas em uma canção sussurrada, e por isso mesmo, duradoura. Sua obra é uma travessia entre o fim e o recomeço. Cada poema é um quarto fechado com janelas escancaradas para o mundo. Um convite a olhar com outros olhos, a ver poesia onde o costume já não enxerga mais nada, a ouvir o sopro da esperança nos corredores vazios da existência. Escrever, para Bandeira, foi um modo de respirar quando o ar faltava, um modo de estar vivo mesmo quando o corpo já não dava conta. Não pediu piedade, pediu atenção. Não buscou glória, buscou sentido, e encontrou. Na curva de uma frase simples, na lembrança da infância no Recife, na promessa de uma Passárgada imaginada. Hoje, quando lemos Bandeira, não encontramos apenas um poeta doente. Encontramos um homem lúcido, radicalmente humano, que soube fazer da espera uma arte, que aceitou a morte como parte do poema, mas nunca como seu ponto final. Alguém que nos ensinou que a poesia não salva, mas ilumina, e isso talvez seja ainda mais precioso. Se você chegou até aqui, é porque também crê que a literatura é uma forma de cuidado, que contar histórias, como a de Bandeira, é manter aceso um fio de humanidade. Então siga com a gente nessa travessia. Inscreva-se no canal, compartilhe esse episódio com quem também caminha entre versos, e deixe aqui nos comentários qual poema de Bandeira habita sua memória. No próximo episódio de Por Trás do Livro, vamos conhecer o Brasil, imaginado por José de Alencar, e descobrir como um político romântico tentou inventar uma identidade nacional a partir da literatura. Te espero lá.